Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Aqui fala o professor, presbítero Jonathan Zeder, para trazer para vocês uma nova proposta dos nossos mini cursos, né, que nós temos desde o ano anterior, 2023, trabalhado para levar para você um pouquinho dos ensinos da palavra de Deus, já que muitos, infelizmente, não têm tempo para estar cursando um curso de teologia, né, ou não tem tempo, ou não tem condições financeiras ainda para fazer isso. Então, lançamos esses mini cursos que têm sido de bênção para muita gente. Graças a Deus, nós temos recebido um retorno bem positivo de obreiros que têm sido abençoados, de jovens que têm sido abençoados. Eu fico muito feliz em poder fazer isso, né? Nós estamos caminhando para a nossa segunda parte do Ministério de Jesus. Quando você for fazer o seminário, você vai aprender que tem uma cadeira lá chamada Cristologia, onde nós trabalhamos principalmente a divindade e a humanidade de Jesus. Mas existem outros assuntos que estão no campo hermenêutico e precisam ser abordados, que é o ministério de Jesus, né? Com um pouco mais de afinco, um pouco mais de cuidado. Então, nós estamos concluindo a primeira parte, que trata das parábolas do Senhor Jesus, e, se Deus permitir, agora no início de fevereiro, iniciaremos o curso sobre os milagres do Senhor Jesus. E eu queria apresentar para vocês, sem mais delongas, aquilo que nós estamos preparando, pensando em oferecer para todos vocês. Os milagres de Jesus, uma abordagem hermenêutica e homilética. Quando a gente trata dos milagres de Jesus, a gente precisa saber que eles foram feitos por conta de um objetivo, principalmente para demonstrar o amor de Deus, a graça de Deus, mas também o seu poder sobre questões como morte, enfermidades, o poder de Jesus sobre o mundo das trevas. Então, a gente precisa entender bem o porquê Jesus fazia os milagres. O curso é uma abordagem hermenêutica e homilética, porque a nossa ideia é levar para você a oportunidade que você tem, não só de entender o texto, mas como pode pregar aquilo, como pode fazer uma aplicação desses milagres, tá bom? Então é por isso que os milagres de Jesus será um curso onde nós vamos abordar a parte hermenêutica, para quem não sabe, é o entendimento do texto, e a parte homilética é a parte de expor a pregação. Muito bem. Deixa eu me apresentar, não é porque muita gente talvez não conheça ainda. Eu me chamo Jonathan Zeder, servimos a Deus na Assembleia de Deus aqui em Pernambuco como presbítero pela misericórdia de Deus e também como professor da nossa ESTEADEB, não é? Que é o seminário da nossa igreja, que inclusive continua com vagas abertas nesse mês de janeiro. Se você não se inscreveu ainda, tem a oportunidade de estar lá e aprender com mais profundidade a teologia, não é? Aproveita esse momento, vale muito a pena, tá bom? Nós temos, pela misericórdia de Deus, graduação em teologia e em história, ciência da religião e do ensino superior é a nossa especialidade, e concluímos também o nosso mestrado em teologia, nos dá condições de estar ensinando a palavra de Deus. Muito bem, nós preparamos aqui uma abordagem bem rápida do que nós vamos estudar, ou pretendemos estudar nesse novo curso, né? O conceito de milagres ao longo das Escrituras. Então, a primeira aula é uma aula conceitual, onde nós vamos estudar como é que esses milagres acontecem nas Escrituras, e aí a gente vai ter que ver as questões mais importantes. Depois vamos ver por que Jesus fazia milagres, como podemos categorizar os milagres de Jesus, os milagres nos evangelhos de Jesus segundo Mateus, Marcos e Lucas, né, que é aquela abordagem dos sinóticos, a gente vai ver já já. Depois, os milagres no evangelho de Jesus segundo João, e concluímos a aula com uma pergunta, né? E hoje, ainda podemos vivenciar os milagres de Jesus? E a gente vai ver que sim. Na primeira aula, nós vamos ver o sentido etimológico da palavra milagres nas Escrituras, né, do Antigo Testamento e do Novo, além de destacarmos a realidade dos mesmos como uma atuação divina para trazer graciosamente benefícios aos seres humanos. Então, nós vamos estudar o que é o milagre, né? A primeira aula é para explicar isso, o que é um milagre e quando esse milagre se manifesta. E a gente vai dar uma olhadinha em todas as Escrituras, né? Principalmente textos do Antigo Testamento, já que eles vão apontar para essa realidade do Messias. Na aula 2, nós vamos responder a seguinte questão: por que Jesus fazia milagres? Por que Jesus fazia tanta coisa miraculosa? E aí nós vamos ver a questão do Messias, né? Por que era importante que o Messias fizesse esses milagres? O que é que realmente as Escrituras apontam para
a missão do Messias, a gente vai ver tudo isso, né, que é visto como sinais e maravilhas e prodígios nas Escrituras por parte do Senhor Jesus. Então, na segunda aula eu respondo por que Jesus fazia milagres. Na aula 3, nós vamos categorizar os milagres de Jesus. E aí, quando eu falo de categorização, eu estou falando realmente de categorias, né? Milagres, por exemplo, na esfera do poder sobre as trevas, do poder sobre as enfermidades, no poder contra a morte. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso em nossa terceira aula. Na aula de número 4, nós vamos estudar sobre os milagres nos sinóticos. E essa aula é muito importante por duas questões. Primeiro, nós vamos ver a narração de Mateus, de Marcos e Lucas sobre essa realidade e vamos tentar harmonizar, não é, essa fala de cada um deles, tendo em vista que, às vezes, nós temos um relato, por exemplo, de Mateus dizendo que eram 2 cegos, Marcos dizendo que eram 2 endemoniados, e aí a gente se pergunta, realmente eram 2 ou era 1, como Lucas diz, ou era 1, como o outro diz? E para isso, nós vamos tentar trabalhar aqui a ideia de harmonização dos evangelhos. É algo maravilhoso, que vai fazer você entender essa questão que muita gente fala que é erro das escrituras, né? Nós vamos ver que não é erro, existe sim uma explicação plausível para essa realidade, e a gente vai, na quarta aula, estudar exatamente isso, quais são os milagres, e harmonizar todos eles. Na nossa quinta aula, a penúltima, né, nós vamos estudar os milagres em João. A abordagem no Evangelho de João tem que ser um pouco mais específica, porque ele tem um objetivo, né? João está lutando contra os gnósticos e é preciso entender por que ele narra esses 7 milagres e o que ele quer dizer com cada um deles. E a gente vai estudar isso em nossa penúltima aula. Em nossa última aula, nós vamos finalizar falando sobre os milagres hoje. Jesus ainda faz milagres hoje? Existe um grupo de cristãos que não acreditam mais em milagres, né? Os liberais não acreditam mais em milagres. E nós vamos ver que realmente os milagres ainda acontecem em nossos dias, e nós vamos comprovar isso pelas Escrituras Sagradas, tá bom? Muito bem, no final do curso, você vai fazer aquela avaliação, para quem já está acostumado, né? Uma avaliação com 10 questões, para saber se você assimilou bem o conteúdo. Depois da avaliação, você vai ter a oportunidade de concluir o curso, e o curso ele vai funcionar no mesmo molde do curso anterior, todas as quartas-feiras, após o nosso culto de oração, de 21h30 às 22h30, 1 hora inteira só de ensino, e após essa 1 hora de ensino, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, que a gente tira aí 20, 30 minutos para conversar um pouquinho e tirar as dúvidas que, porventura, ainda possam ter do aluno, né? Serão 6 encontros, mais a avaliação, que serão questões abertas. Valor do investimento. Nossos cursos não têm mensalidade, né? Apenas o pagamento de uma matrícula, e aí o pagamento da matrícula também é um valor bem irrisório, acho que a maioria que já fez o curso sabe disso, né? O desejo aqui não é financeiro, mas de realmente passar conteúdo, e a gente tem abençoado muita gente com isso. Então, apenas o valor da matrícula, e não há mensalidade, não há pagamento mais algum. Fez a matrícula, tá tudo certinho, tá bom? No final do curso, você vai ter acesso a todos os slides ministrados. Cada aula vai ter uma apostila, vamos chamar assim, né? Um material em PDF, que nós encaminhamos para que vocês possam estudar posteriormente em casa, ler outros textos, isso é muito importante. Então, toda aula tem um material didático, que vocês receberão. Quem não recebeu ainda o meu e-book sobre interpretação bíblica, receberá também esse e-book. E os que tirarem acima de 7, recebem o certificado de participação no nosso curso, tá bom? E aí vem a pergunta que já é clássica, né, no final das nossas apresentações. Você aceita o nosso desafio? Se sim, quero convidar você a fazer a sua inscrição quanto antes, lembrando que as aulas já iniciam agora no início do mês de fevereiro, provavelmente dia 7, e eu espero contar com você, tá bom? Se possível, envia também esse vídeo para um amigo, talvez ele esteja interessado em aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre os milagres de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Aqui embaixo vai ficar um link para você conversar com a minha equipe e eles tratarem com vocês sobre a matrícula, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.